Olá! Olha, hoje eu gostaria de conversar um pouco com você sobre a questão da viabilidade da aplicação do projeto do governo Bolsonaro que foi aprovado pela maioria dos eleitores brasileiros credenciados para votar. A primeira contestação que tem sido feita a isso por ideólogos de esquerda, como é o caso de Daniel Arão Reis, que escreve um artigo no jornal o Globo hoje, é que, mas o Bolsonaro não teve a maioria dos votos dos eleitores brasileiros, né? Porque aí ele soma, como se fossem votos válidos, os nulos, os brancos e os ausentes, né? As abstenções. Olha, esse raciocínio, com toda a vênia, que me merece o grande historiador Daniel, sua luta como guerrilheiro, é um raciocínio estúpido. Nós temos um sistema legal, esse sistema legal rege as eleições, nas regras da democracia. E o Bolsonaro teve uma maioria de 10 milhões de votos sobre o candidato dele, o candidato da esquerda, o candidato do PT, Lula, representado pelo Haddad. Então, é mais ou menos como a contestação que a mesma esquerda moribunda, né? A esquerda é moribunda, Marx já era, Marx morreu, olha aí, Marx morreu, babacas! Pois então, essa esquerda moribunda também argumentou contra o Trump. Os Estados Unidos são a maior potência política do mundo ocidental, maior potência militar, e aí vem uns bestalhões, olha, mas aquele sistema americano, porque a Hillary teve mais votos populares do que o Trump. Então aquele negócio funciona há séculos e agora vem descobrir que não, que tinha que ser a soma dos votos populares. É a mesma coisa no Brasil. O processo eleitoral foi legítimo. O empecilho para a governabilidade, o que impede que o presidente governe conforme o povo determina na eleição, como determinou em relação ao Bolsonaro, está nos outros dois poderes. No poder legislativo. O poder legislativo é escolhido no Brasil por um sistema de representação torta. O Brasil é uma grande democracia na qual não funciona o conceito fundamental de cada cidadão um voto. Quando você vota para presidente, você vota e o seu companheiro do lado, o seu adversário também vota, e aí nós temos o resultado de cada cidadão vota. Não é o caso do legislativo. A distribuição matemática das bancadas no Brasil é uma distribuição que favorece as organizações criminosas partidárias e os seus diretores, porque ela concentra poder nas regiões menos populosas e distorce a representação. Então, São Paulo, que é o estado mais populoso, que tem mais eleitores, é subrepresentado com 70 deputados, enquanto estado como Acre, Roraima e muitos outros são super representados. Isso aconteceu desde a democracia de 46 e está simplesmente se radicalizando ao longo do tempo. A ditadura militar, que prometeu corrigir isso, acrescentou no pacote de abril mais força a esse erro matemático. E a Constituição consagrou esse erro matemático, porque ela foi feita, em sua maioria, exatamente por congressistas constituintes vindos dos estados de menor proporção de população e de eleitorado. É claro que esse é um problema grave que o Bolsonaro não poderá resolver. Ele poderá usar o impulso que a sua candidatura deu a uma renovação 52% da Câmara, mas isso não resolve tudo. É preciso que se discuta essa questão da governabilidade pelo lado certo. Não é o Fernando Henrique que fez uma emenda aí, né, que é o chamado presidencialismo de coalizão. Ele passou a governar com os partidos no Congresso e deu essa grande lambança que foi a roubalheira, tanto no tempo dos tucanos, mas principalmente no tempo do PT de Lula. Olha, esse tipo de erro matemático na representação acaba com a palavra representativa depois de democracia no Brasil. Foi ele que levou o Jânio a tentar o golpe e, não sendo bem sucedido, a renunciar. Foi ele que provocou a crise do parlamentarismo em 61 e depois o golpe militar de 64. Foi ele que levou a Dilma a tentar confrontar o Congresso e ser deposta do poder por votação do Congresso. É preciso pensar nisso e pensar que governabilidade não é barganha,
não é troca de voto por apoio, de troca de voto de apoio por cargo no governo. Não. O Bolsonaro vai fazer uma grande tentativa de compor um ministério menor, de 15 pessoas, segundo ele, e técnico, sem adular os políticos tradicionais. Não vai ser fácil. Não pense, já está levando pancada por causa disso. Já estão querendo criticar a fusão, já estão dizendo que o Moro não vai ter capacidade de governar isso tudo. Tudo querendo de volta o chamado presidencialismo de coalizão. No começo, com essa grande maioria de votos, apesar de não ser reconhecida, por gente, por exemplo, como o André Singer, que escreveu na Folha que nós estamos numa situação pior do que em 64, porque o povo deu o golpe. O povo deu o golpe. Você acredita que tem um imbecil que escreve isso e o jornal publica? Pois bem, os eleitores agora não é tropa, é o povo. Então, em primeiro lugar, isso. Isso resolve, por exemplo, o principal problema da ecologia. Qual é o principal problema da ecologia no Brasil? É o desmatamento. Por que que nenhum presidente brasileiro teve peito de acabar com o desmatamento? Para acabar com o desmatamento, basta fazer um decreto. A partir de hoje é proibido desmatar no Brasil. Nunca ninguém fez isso, porque os bandidos, os madeireiros no exterior, não têm espaço nenhum no mundo e aqui no Brasil mandam. Mandam porque os políticos do Norte são todos sócios dele. É daí que vem o reinado do Jader Barbalho no Pará e de outros políticos lá do Norte. Então, a resolução desse problema da governabilidade, da matemática das bancadas, também terá um efeito enorme sobre essa questão ecológica, né? O outro desafio que o Bolsonaro vai enfrentar é o desafio do comércio exterior. Primeiro é o seguinte, o Bolsonaro precisa dar uma solução rápida na economia. E aí ele precisa realmente dar força ao Paulo Guedes e o Paulo Guedes levar o melhor dos economistas do Brasil, da política e da universidade para tentar uma saída, por exemplo, desestatizando, privatizando radicalmente as estatais. O Brasil, o jornal está dizendo hoje, é o país que tem mais estatais entre os membros da cúpula da famosa organização OCDE, né? Então precisa mesmo privatizar, mas vai enfrentar uma barreira terrível, primeiro da resistência do PT e da esquerda, e depois da política tradicional, porque as estatais são penduricalhos, são cabides de emprego, os políticos não querem largar. Então é uma luta danada. Agora, é preciso que o eleitor que o elegeu, que está sendo acusado de ser nazista, fascista, que está sendo acusado de ter está dando mais força do que em 64 aos militares, esse eleitor tem que ajudá-lo nisso. Esse eleitor tem que ser o principal agente de uma revolução que se fará no Brasil, que é a Revolução Democrática. A revolução de cada eleitor, cada cidadão, um voto. A isonomia, a igualdade de todos os cidadãos, não apenas perante a lei, como também na composição dos poderes. Bom, eu me despeço aqui, direto ao assunto, e faço um apelo, um pedido, né? Se você gostou desse vídeo, dê um like. E você pode também se inscrever no meu canal no YouTube e tocar naquele sininho que aparece, porque aí você vai poder receber notificações, avisos de quando eu gravar os próximos e quando publicar, né? Isso eu lhe garanto, haverá próximos, muitos próximos, que Deus me proteja, né? E aí você vai ser avisado. Eu também tenho, você sabe, o meu e-mail, o meu blog no Estadão, o blog do Neumann, tem o meu site, o meu sítio na internet, que é o www.neumann.com, Neumane. Espero a sua visita em todos eles, a sua leitura e a sua audiência, né? E toda a Rádio Eldorado, 107.3, de segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã, e na TV Gazeta, terças e quintas, às 7 e às 10 da noite. Em pé!